Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Uma vez, em uma pequena vila isolada cercada por densas florestas, havia uma casa abandonada que todos temiam. Dizia-se que ela era assombrada por uma presença maligna e que qualquer um que se aventurasse lá dentro nunca mais seria visto novamente. As histórias sobre a casa se espalharam rapidamente, e ela ficou conhecida como a Mansão dos Espíritos. Um jovem chamado Daniel, corajoso e curioso por natureza, decidiu desvendar o mistério da mansão. Ele ouviu as histórias assustadoras, mas estava determinado a descobrir a verdade por trás delas. Com uma mochila cheia de equipamentos de investigação paranormal, ele partiu em direção à mansão numa noite escura e chuvosa. À medida que Daniel se aproximava da mansão, uma sensação de opressão tomou conta dele. Os portões enferrujados rangeram quando ele os abriu com cautela. A casa estava envolta em sombras sinistras, e cada passo ecoava pelos corredores vazios. Daniel acendeu sua lanterna e começou a explorar os cômodos decadentes. Os móveis estavam cobertos de poeira, teias de aranha pendiam do teto e a atmosfera parecia pesada. Enquanto ele caminhava pelos corredores, sussurros misteriosos ecoavam em seus ouvidos, deixando-o arrepiado. Em uma das salas, Daniel encontrou um antigo espelho quebrado. Quando ele olhou para ele, viu um reflexo distorcido e assustador. Uma figura fantasmagórica parecia estar observando-o. O coração de Daniel acelerou, mas ele decidiu não recuar. Determinado a descobrir a verdade, Daniel continuou sua busca. Enquanto subia as escadas rangentes, uma brisa gelada percorreu seus cabelos, apesar do ambiente abafado. Os sussurros ficaram mais altos e a sensação de que algo o observava cresceu cada vez mais intensa. Finalmente, Daniel chegou ao sótão, onde encontrou um antigo baú empoeirado. Ele abriu cuidadosamente, revelando uma pilha de fotografias amareladas. As fotos mostravam uma família feliz que viveu na mansão muitos anos atrás. Mas havia algo errado nas imagens, algo sombrio. Enquanto Daniel examinava as fotos, uma presença aterrorizante começou a se manifestar. Sombras dançavam pelas paredes, móveis se moviam sozinhos e um vento violento começou a soprar. Daniel sabia que havia despertado algo maligno. O jovem investigador paranormal recuou, tentando encontrar uma maneira de se proteger. Ele lembrou-se de uma velha lenda sobre um amuleto sagrado que poderia banir espíritos malignos. Rapidamente, ele vasculhou sua mochila e encontrou o amuleto. Segurando-o firmemente, ele começou a recitar uma antiga oração de proteção. Uma luz intensa irrompeu do amuleto, preenchendo o sótão. O ambiente se acalmou e a presença maligna desapareceu lentamente. Daniel havia triunfado sobre o espírito assustador. Exausto, mas aliviado, Daniel deixou a mansão dos espíritos para trás. As histórias sobre sua coragem e determinação se espalharam pela vila, e as pessoas começaram a ver a mansão com outros olhos. Daniel se tornou uma lenda local, lembrado como aquele que enfrentou o terror e trouxe paz à casa assombrada. Desde então, a mansão nunca mais foi assombrada. Acredita-se que os espíritos encontraram seu descanso final graças à bravura de Daniel. E a história da Mansão dos Espíritos continua a ser contada para as gerações futuras, como um lembrete do poder do valor e da resolução diante do desconhecido. Havia uma pequena cidade pitoresca aninhada no coração de uma floresta densa. A cidade era conhecida como Avenwood, e era cercada por lendas e histórias assustadoras. Uma das histórias mais assustadoras era a do velho cemitério que ficava nos arredores da cidade. Diziam que o cemitério era amaldiçoado,
e aqueles que se aventuravam lá à noite eram assombrados por espíritos vingativos. Ninguém ousava visitar o lugar, exceto um jovem corajoso chamado Benjamin. Benjamin sempre foi fascinado pelo oculto e pelo paranormal. Ele estudava livros antigos sobre fantasmas e espíritos e estava determinado a descobrir a verdade sobre o cemitério de Avenwood. Com uma lanterna em uma mão e um livro de encantamentos na outra, ele partiu em uma noite escura e nebulosa. À medida que Benjamin adentrava o cemitério, os portões enferrujados rangeram como se protestassem contra sua presença. As lápides antigas estavam cobertas de musgo e as árvores ao redor sussurravam um lamento triste. Ele sentiu uma energia arrepiante no ar, mas sua curiosidade o impulsionava adiante. Enquanto ele caminhava entre as sepulturas, Benjamin notou que uma névoa densa começou a se formar ao seu redor. Sons estranhos ecoavam por todo lugar, vozes sussurrantes e lamentos melancólicos. Ele podia sentir olhares invisíveis o observando. Determinado a descobrir a verdade, Benjamin abriu seu livro de encantamentos e começou a recitar um feitiço de proteção. Uma luz suave brilhou à sua volta, dissipando parte da névoa sinistra. Ele avançou com cautela, sua lanterna iluminando o caminho enquanto ele buscava respostas. No centro do cemitério, Benjamin encontrou uma lápide solitária. A inscrição era quase ilegível, mas ele conseguiu decifrar o nome gravado: Elizabeth Hawthorne, uma jovem que havia morrido misteriosamente há décadas. Intrigado, Benjamin começou a desvendar a história sombria por trás da morte de Elizabeth. Enquanto ele lia os relatos macabros, uma presença sinistra se fez sentir. A névoa se tornou densa e as sombras ganharam vida. Benjamin sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas ele se recusou a se deixar intimidar. Ele sabia que a chave para desfazer a maldição estava relacionada à história de Elizabeth. Após horas de pesquisa e investigação, Benjamin descobriu a verdade por trás da morte de Elizabeth Hawthorne. Ela havia sido injustamente acusada de bruxaria e condenada à morte. A raiva e a tristeza que ela sentia na época de sua morte haviam se transformado em uma maldição que assombrava o cemitério. Com a informação em mãos, Benjamin sabia o que precisava ser feito. Ele retornou à lápide de Elizabeth e começou a recitar uma antiga oração de perdão e redenção. Enquanto suas palavras ecoavam pelo cemitério, a névoa se dissipou, as sombras desapareceram e a tranquilidade retornou ao lugar. A maldição havia sido quebrada. Exausto, mas aliviado, Benjamin deixou o cemitério para trás. A notícia de sua coragem e sucesso se espalhou rapidamente por Avenwood, e o cemitério deixou de ser temido. Agora, as pessoas visitavam o lugar em paz, lembrando-se da história de Benjamin e da força que ele mostrou ao enfrentar o terror sobrenatural. E assim, a cidade de Avenwood viveu em paz, sabendo que um herói havia enfrentado o mal para proteger a todos. A história do cemitério amaldiçoado e do jovem Benjamin foi contada por gerações, servindo como um lembrete de que a coragem e a determinação podem superar até os pesadelos mais assustadores. Era uma noite sombria e tempestuosa, com ventos uivantes e trovões estrondosos. Um grupo de amigos, composto por Sarah, Mark, Lisa e John, decidiu fazer uma excursão a uma floresta isolada conhecida por suas lendas assustadoras. Eles ignoraram os avisos de que a floresta estava amaldiçoada e que ninguém voltava ileso de lá. Com lanternas em mãos, o grupo adentrou a floresta. A vegetação densa e sinistra parecia fechar-se atrás deles, como se os aprisionasse. Sons estranhos ecoavam entre as árvores, criando uma atmosfera de tensão. Enquanto avançavam, Lisa tropeçou em uma pedra solta e caiu, ferindo o tornozelo. O grupo parou para ajudá-la, mas uma sensação de que estavam sendo observados tomou conta deles.
As árvores pareciam se curvar e sussurrar segredos obscuros. Decididos a encontrar um caminho de volta, o grupo continuou a explorar a floresta. No entanto, o caminho que antes parecia familiar agora se transformava em um labirinto assustador. As árvores pareciam se mover e se transformar à medida que avançavam, confundindo-os e desorientando-os. A chuva começou a cair torrencialmente, encharcando-os e tornando a situação ainda mais desesperadora. Os trovões pareciam se misturar com risadas sombrias, ecoando pelos confins da floresta. O medo começou a corroer suas mentes, mas eles se recusaram a desistir. Em meio à escuridão e ao caos, o grupo avistou uma cabana abandonada no meio da floresta. Parecia ser o único lugar de refúgio naquele ambiente aterrorizante. Eles correram para lá em busca de abrigo. Ao entrar na cabana, eles se depararam com um cenário macabro. As paredes estavam cobertas de símbolos sinistros e manchas de sangue. Móveis quebrados e velhos retratos desbotados adicionavam uma atmosfera ainda mais sombria ao lugar. Conscientes de que algo terrível habitava a cabana, o grupo tentou sair, mas as portas e janelas estavam misteriosamente seladas, impossibilitando sua fuga. A verdade cruel começou a se revelar: eles estavam presos na armadilha sombria da floresta amaldiçoada. Enquanto a tensão aumentava, eventos sobrenaturais assustadores começaram a ocorrer. Sombras sinistras dançavam pelas paredes, objetos voavam pelo ar sem explicação, vozes sussurrantes ecoavam em seus ouvidos. A presença maligna que os observava estava se tornando cada vez mais palpável. John, tomado pelo desespero, propôs um plano arriscado. Ele lembrou de uma lenda antiga que afirmava que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar um artefato sagrado escondido na cabana e usá-lo para confrontar a entidade maligna. O grupo começou a vasculhar a cabana em busca do artefato, mas o tempo estava se esgotando. A entidade se manifestou completamente, revelando-se como uma figura sombria e demoníaca. Seus olhos brilhavam com uma malícia inegável. Em um último esforço, Sarah encontrou um antigo livro de encantamentos em uma gaveta empoeirada. Com medo, mas determinada, ela começou a recitar um feitiço de proteção. O ar na cabana ficou denso e pesado, enquanto uma batalha invisível se desenrolava. De repente, houve uma explosão de energia e a figura demoníaca foi banida. A maldição que aprisionava o grupo na floresta se dissipou e as portas e janelas se abriram, permitindo que eles escapassem. Eles correram para longe da cabana, deixando para trás o horror que vivenciaram. A história da floresta amaldiçoada e da cabana assombrada se espalhou pela região, servindo como um aviso para aqueles que ousassem adentrar aqueles territórios sombrios. O grupo de amigos, embora tenha escapado com vida, nunca mais foi o mesmo. As cicatrizes daquela noite assombrariam suas memórias para sempre, servindo como um lembrete de que nem tudo que é desconhecido deve ser explorado. Havia uma cidadezinha pacata situada em uma região montanhosa. No topo de uma colina, pairava uma mansão abandonada conhecida como a Morada do Esquecimento. Diziam que a casa era assombrada por uma entidade sombria que roubava as memórias daqueles que ousavam entrar. Uma jovem chamada Emma, movida pela curiosidade e pela sede de aventura, decidiu explorar a Morada do Esquecimento. Apesar dos avisos e das histórias assustadoras, ela não conseguia resistir à atração do desconhecido. Emma adentrou a mansão com uma mistura de apreensão e excitação. O interior era um cenário sombrio e decadente, com móveis cobertos por lençóis empoeirados e janelas quebradas. Uma atmosfera opressiva pairava no ar, enquanto sombras dançavam pelas paredes. Conforme ela avançava pelos corredores silenciosos, a temperatura parecia cair drasticamente.
Ela sentia arrepios percorrerem sua espinha e uma sensação de desorientação se apossava dela. Mas Emma continuou sua jornada, determinada a descobrir os segredos ocultos da morada do esquecimento. Enquanto explorava os aposentos, ela encontrou um antigo diário deixado para trás por um antigo morador. Nas páginas gastas, descobriu histórias de pessoas que haviam perdido completamente suas memórias após adentrarem a mansão. A cada relato assustador, a inquietação de Emma crescia. À medida que ela se aprofundava na mansão, começou a sentir um estranho vazio em sua própria mente. Lembranças pareciam desvanecer-se, e pensamentos se tornavam nebulosos. Ela percebeu que estava sob a influência da entidade sombria que habitava o local. Determinada a resistir, Emma agarrou-se às poucas memórias que restavam. Ela se lembrava de sua família, de momentos felizes e de seu desejo de escapar da mansão com suas lembranças intactas. No coração da mansão, Emma encontrou um espelho antigo. Ao olhar para seu reflexo distorcido, ela viu a figura sinistra da entidade se aproximando. Sentiu seu poder sugando suas memórias lentamente, como uma névoa sendo dissipada pelo vento. Lutando contra a influência da entidade, Emma pegou um relicário que havia encontrado em seu bolso. O relicário continha uma fotografia de sua família e um fragmento de uma antiga prece de proteção. Com sua voz trêmula, Emma recitou as palavras da prece, erguendo o relicário em direção ao espelho. Uma luz brilhante rompeu, dissipando a figura sombria e quebrando o controle sobre sua mente. A morada do esquecimento estremeceu e tremeu como se ganhasse vida própria. Emma soube que havia triunfado sobre a entidade, mas não tinha tempo a perder. Correu para fora da mansão, deixando para trás o vazio e o esquecimento. À medida que Emma se afastava, suas memórias começaram a retornar. Ela sentiu um alívio profundo ao recuperar suas lembranças e a certeza de que tinha superado um desafio aterrorizante. A notícia de sua coragem e sucesso se espalhou pela cidadezinha, e a morada do esquecimento se tornou uma lembrança sombria de perigos desconhecidos. A história de Emma foi contada de geração em geração, lembrando a todos da importância de preservar nossas memórias e enfrentar os medos que ameaçam apagar quem somos. Havia uma ilha remota e deserta no meio do oceano, conhecida como Ilha da Escuridão. A ilha era envolta em lendas assustadoras e histórias de desaparecimentos misteriosos. Dizia-se que um mal ancestral residia lá, esperando por almas corajosas o suficiente para se aventurarem em suas profundezas. Um grupo de exploradores destemidos decidiu enfrentar o desafio e desvendar os segredos da Ilha da Escuridão. Entre eles estavam Alex, um intrépido líder, e seus companheiros Emma, Ryan e Sofia. Com suprimentos limitados, eles partiram em um barco em direção à ilha, enquanto a lua cheia lançava uma luz pálida sobre as águas turbulentas. Assim que desembarcaram na ilha, uma sensação de inquietude e opressão os envolveu. A vegetação densa e retorcida parecia observá-los com olhos ocultos. Os sons da natureza eram silenciados, substituídos por um silêncio sinistro que parecia ecoar em seus ouvidos. Enquanto exploravam a ilha, o grupo percebeu que o tempo parecia se distorcer. O sol desaparecia e reaparecia, lançando sombras ameaçadoras. A noite parecia se estender indefinidamente, enchendo-os de uma sensação de desorientação. Conforme avançavam pela paisagem acidentada, encontraram ruínas antigas que pareciam ter sido abandonadas por séculos. Os sinais da presença humana desaparecida evocavam uma atmosfera de desespero e tragédia. Em meio às ruínas, eles descobriram um templo antigo, envolto em uma aura sombria. Esculturas grotescas adornavam as paredes e símbolos enigmáticos cobriam o chão. O ar estava pesado com uma presença sobrenatural que parecia crescer a cada passo que davam.
Movidos pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os mistérios da ilha, eles entraram no templo. Uma escuridão profunda e sufocante os engoliu, e seus passos ecoavam como sussurros perdidos. No coração do templo, eles encontraram um relicário antigo, protegido por uma barreira de energia maligna. Sentindo uma força desconhecida guiá-los, eles uniram suas energias e conseguiram quebrar a barreira, revelando um artefato de poder imensurável. Porém, a quebra da barreira teve um preço terrível. A entidade malévola que residia na ilha foi libertada, emergindo das sombras. Seus olhos brilhavam com um desejo insaciável de destruição. O grupo percebeu que não poderiam derrotar a entidade com força bruta. Em um ato de desespero, Sofia se sacrificou, oferecendo sua própria vida para selar a entidade dentro do relicário novamente. A ilha tremeu e estremeceu enquanto o sacrifício de Sofia era consumado. A entidade foi contida, mas a Ilha da Escuridão ficou marcada por uma atmosfera de tristeza e perda. Alex, Emma e Ryan deixaram a ilha com o relicário, orando à memória de Sofia. A notícia de sua coragem e sacrifício se espalhou, e a Ilha da Escuridão se tornou uma lembrança sombria de perigos inimagináveis. A história do grupo de exploradores e da entidade maligna da ilha foi contada ao redor do mundo, como um lembrete de que algumas forças são melhores deixadas adormecidas. Eles foram lembrados como heróis que enfrentaram o mal com coragem, mesmo diante de consequências devastadoras. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.